Tudo bem? Estamos de volta aqui, hein? Então, para esse segundo vídeo, eu já trago algo mais interessante. Falar sobre os tipos de possessões. Total, parcial e periférico. Explicando o total, a pessoa perde todos os sentidos e passa a ser governado por esse ser espiritual caído. Ok? Então logo você vai... Tá me entendendo, gente? Você vai notar e perceber. Vai mudar a voz... A cognição, a forma de se mover vai ser totalmente possessa. Isso aí já é bem mais complicado, né? E tem o parcial, que é coisa muito interessante no parcial, é que ele vai alternar momentos de lucidez e momentos de possessão. E você não vai saber, a hora ele vai zombar, a hora vai rir. Você não vai ter muita, a menos quem tem o dom de discernimento de espírito, vai entender quando é a pessoa e quando não é. E o mais complicado e complexo para a gente conviver, eu acho, ao meu ver, é o periférico. É quando a pessoa sofre influências. Ela tem comportamentos... aí que surgem nas crianças os amigos imaginários. Você vai ver, tia, na tua salinha de aula, quando o menino ou a menina vai para o canto e começa a conversar e tem resposta da interlocução. Ela fala e dá seguimento à resposta e ora vai direcionar a tia. Vai dizer o seguinte: olha, tia... Ele está dizendo isso para mim. Ele está mandando eu fazer isso. Ele falou que ele é bonzinho. Então você já vai identificando que há alguma coisa periférica. Ah, pastor, isso é coisa de criança. Pode ser e pode não ser. Ok? Isso você vai ter que orar e pedir discernimento ao teu Santo Espírito de Deus para que ele te revele tal fato. Mas normalmente, amigos imaginários têm nomes com 2 sílabas. Que é muito fácil, fica carinhoso, soa familiar. Tá bom? E essa pessoa começa a chamar e conversar com amigos imaginários. Começa a se haver vultos. Começa a ter impressão que... Como se fosse um déjà vu. Só que a criança não sabe identificar isso. E não estou falando que déjà vu seja demônio, tá, gente? A criança começa a repetir coisas como querendo que você tivesse vivido algum momento com ela. Por que isso? Porque ela está sofrendo influências periféricas de demônios ou espíritos caídos ou decaídos, né? Isoladamente. Então, o que acontece? É inexplicável esse comportamento. A agressividade, crianças que não conseguem se socializar, são pessoas ou crianças que você deve ficar alertas quanto a isso. Esses são os tipos a serem identificados. E o que isso tem a ver? Ora, dizem alguns estudiosos da área que pessoas que são oferecidas antes de aceitarem Jesus tiveram seus filhos dessa forma, as crianças vêm não só marcadas, como aceleradas. Por que isso? Porque a entidade ou o espírito que recebeu o domínio sobre aquele sangue... deixa eu só falar uma coisa aqui, gente. Toda aliança tem sangue, todo espírito imundo quer sangue, porque sangue simboliza vida, no sentido oriental da coisa, né? No sentido judaico da coisa, no sentido sacrificial, que nós herdamos da cultura judaico-cristã. Então isso quer dizer sangue. Para Deus é sangue. Lembra do Éden? Tem que ter uma vida para poder tapar a vergonha de Adão sobre a queda. O sangue fala. Lembra de Abel, quando ele morreu e Caim veio mentir? Lá diz o quê? O sangue do seu irmão clama por justiça. Lembra da tampa do propiciatório da arca? Aspergia-se o sangue ali para que o Senhor respondesse. Então o sangue é uma forma de aliança. Isso você vai analisar em alguns estudos, que o sangue é um elemento fundamental para a vida espiritual também, porque nele está toda a carga, digamos assim, da sua alma. Então a pessoa tende muito a ver isso. Então quando você pega uma pessoa, um ser, a terra não produz sangue, você pega um ser que você gerou, você oferece a essa entidade, ela começa a ter um domínio legal sobre aquela coisa, é o que nós chamamos de legalidade. E a tua cobertura espiritual tem a ver desde o nascimento, você envolta numa bolsa alimentada pela placenta que tem sangue, isso alimenta o feto, você dá uma cobertura para que aquela criança tenha vida. E quando o sopro, o fôlego de vida entra, ela é gerada. Agora, as influências para tal, aí vocês vão encontrar diversas pessoas que ofereceram alguma entidade e a criança vem com 2 cordas enroladas no pescoço. Eles vão dizer que essa criança tem um dom especial quando nasce, porque vai ser denominada uma outra entidade. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo e quebrar toda aliança com o mal. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Nós vamos chegar na situação onde é quebrado essa maldição, mas você tem que atentar que o pai e a mãe fizeram na melhor das intenções. Pelo engano, pelo engodo de uma religião, nós somos descendentes de religiões matrizes religiões africanas, e temos muita influência desse povo, a ponto que o sincretismo religioso no nosso país, ele fez a festa. Se você perguntar determinados segmentos, que eu não vou dar nem nome aqui,
o santo da Igreja Católica tem vários nomes em vários outros segmentos. Entendeu? Há uma grande confusão sobre isso, acerca dessas coisas. E eu queria salientar o seguinte. Inclusive, eles usam as expressões, o comportamento para determinar a que guia, a que o nome que eles dão lá, eu poderia falar aqui, mas eu não quero mencionar, pertence, tá? Pertence a fulano porque se comporta assim, pertence a ciclano porque se comporta assim, tá bom? Então eu quero que você entenda uma coisa. O nome de Jesus, o sangue de Jesus te purifica sim, quebra toda aliança com o mal sim, mas tem umas condiçõezinhas que nós precisamos avaliar aqui à frente. Tá bom? Espero que esteja ficando bem claro para você isso. E, quando se trata de sangue, essa pessoa foi gerada debaixo de uma aliança. Ela passa a ser alterada. Basta ver que os traços genéticos mudam quando você se une ao seu esposo, à sua esposa. Os seus filhos vão ter os traços quase que casados. Claro que pode parecer mais com um que com o outro, mas trazem características genéticas e também espirituais. Ah, pastor, como assim? Isaac e Ismael, ambos eram filhos de Abraão. Havia uma aliança, havia um pacto. Portanto, ambos foram abençoados. Claro que um é o filho da promessa. Amém? Mas o outro não deixou de ser abençoado por isso e até hoje é um problema para nós. Então, filhos gerados a partir de pactos, a partir de alianças, são alterados sim e precisam ser acompanhados sim. E eu posso dizer que grande parte da nossa população é gerada de promessa. Haja visto os nomes como temos por aí Jorge, Damião, Cosme e por aí vai. Até mesmo José em determinados segmentos há um sincretismo que possa ser investigado. Mas você não vai ser aquele mago, aquele mestre de batalha espiritual. Nós vamos orientar somente quanto à criança, ok? Então vamos ao próximo passo. Para não perder aqui, é como identificar essas coisas. Já falamos, identificar pelos comportamentos, como também tratar. Eu queria que você fosse comigo no livro de Apocalipse. Porque, melhor, Apocalipse não, primeiro livro de João, primeira epístola, né, do apóstolo João, no primeiro capítulo, o verso 7. Melhor, vamos ler do 4 em diante. A epígrafe nos diz: Cristo é a luz. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Espera aí, gente, olha só. Jesus quebra toda a maldição, quebra todas as cadeias, mas é preciso estar andando com ele. Ok? E se eu te perguntasse agora onde está Satanás, você ia dizer o quê? Está no inferno? Eu ia dizer que não foi nem inaugurado, mas eu vou dizer para você uma coisa, eu sei. Ele é o príncipe das trevas. Então, onde tem um ponto de trevas, lembra que eu falei no começo? Que a nossa luta é contra a carne nem contra o sangue? Mas contra o principados e potestades? Onde estiver um ponto de trevas, se for o seu coração, aí Satanás pode ser um príncipe daí também, e ele te possuir. Vamos lá então. Não praticamos a verdade, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há em nós verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, gente, pecado não é dinheiro. Para de guardar pecado. Ok? Serve para vocês também, tia. Não vá de qualquer maneira para a tua salinha. Tá bom? Entenda uma coisa. O pecado é uma aliança também com Satanás. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já caminho com ele, eu já tenho. Então vamos lá, gente. Vamos identificar. Primeiro, chegou na salinha. Comportamento estranho, agressivo, isolado, tem amigo imaginário, está causando um transtorno. Chama essa criança. Se você já souber do histórico, melhor ainda. Se não souber, ore renunciando tudo quanto é tipo de pacto de aliança. Ah, eu não tenho cobertura para isso. Você começa a adotar como uma tia essa criança. Faça uma oração. Ok? Clamo pelo sangue. Não precisa ser aquela coisa muito... Sai, Satanás, dá nome a demônio. Não, 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 não. Abraça. Faça ele se sentir aceito. E repreenda o tal. Se for total a possessão, manda embora Satanás. Ali não está o menino, está um espírito imundo. Manda embora Satanás. Se for periférica, aquela influência que já é cotidiana, essa criança já está lidando com isso há muito tempo, já tem até nome do amigo imaginário, comece a tratar e comece a tratar os pais juntos. Leve a direção da sua igreja, se for
membro assíduo, comece a tratar junto. Claro que você não vai envergonhar ninguém, você não vai expor ninguém, mas você vai exercer a tua autoridade que Deus lhe deu como sacerdote que cuida de crianças. Ei, vinde a mim os pequeninos, porque dele é feito o reino dos céus. O Senhor te deu autoridade para isso. Use aquilo que Ele te deu como autoridade. Primeira coisa que temos tirado do nosso meio, não acreditar que Satanás possa pegar crianças. Pega. Já provamos aqui em Marcos, no capítulo 9, verso 21. Outra coisa que eu queria salientar aqui, que toda criança é inocente. Ei, experimenta gritar com uma filhinha clara e linda. Daqui a pouco eu vou ver se consigo mostrar para vocês aqui, se der tempo. E quando eu grito com ela, está fazendo algo errado, ela esconde, ela pega a mãozinha e coloca para trás. Isso é atitude inocente? Não é. Nós temos a natureza adâmica, gente. Já nascemos assim. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ok, entendeu isso? Amém? Então, queridos, não aceite isso como um comportamento normal. Criança tem níveis de inocência. E a partir do momento que vai se revelando a ela, também se revele a palavra do Senhor para que ela possa ser tratada. Um beijo no coração de vocês. Se ficaram algumas dúvidas, eu estarei aqui para responder. Tá bom? Espero ter sido bem específico. Não trate criança como débil mental. Criança é importante para o rebanho. Criança não é a igreja do amanhã, são os cordeirinhos de hoje. Outra coisa, Satanás não ama a sua família, não ama as suas crianças, porque ele sabe que é deles que vem o mais perfeito louvor. Um beijo no coração de vocês.